Olá, eu aqui de novo no Momento Devocional, hoje para falar dos coléricos. Bom, os coléricos, por sua praticidade, né, e organização e disciplina, não são pessoas, né, com dificuldade, né, nas disciplinas espirituais, né? São pessoas extremamente dedicadas à oração, ao estudo da palavra. Aliás, os coléricos precisam se aprofundar no estudo da palavra. Porque como são pessoas muito práticas, né, eles precisam de respostas. Diferente dos sanguíneos, como eu falei no vídeo anterior, né, os textos bíblicos, essa ludicidade, né, que muitas vezes se apresenta nas histórias bíblicas, né, isso para eles não faz sentido, né? Eles precisam entender e provar e comprovar o que aquilo quer dizer, qual é o contexto daquilo, para aquilo fazer sentido para a mente dele, né, que é uma mente prática, né, e objetiva. Logo, oração, estudo bíblico, nada disso é problema para os coléricos, né? Tampouco as questões relacionadas às privações, né? Os coléricos, eles lidam muito bem com essa proposta do evangelho de morte, quando convencidos, né? Quando eles estudam o suficiente e são convencidos, né? Pela vida de Cristo, então eles entendem que a privação faz parte e tá tudo bem. Eles são capazes de se privar, né? De qualquer coisa por causa de Cristo. E diferente, né? Do que muita gente pensa, quando esse colérico ele é bem trabalhado, né? Ele é bem educado, né? Ele está debaixo da ação do Espírito de Deus, eles têm condições de buscar voluntariamente a humilhação. Né? São pessoas extremamente sensíveis quando influenciadas pela ação do Espírito. Bom, então vamos falar de maneira mais prática sobre quais questões os coléricos precisam trabalhar. Os coléricos têm uma tendência ao orgulho e à raiva, né? Então, a gente logo de cara sabe que esses são dois pontos muito importantes para serem trabalhados nos coléricos. E de que forma que isso se mostra, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de reconhecer, às vezes, a necessidade de Cristo em coisas tão pequenas e tão comuns para a vida, né? Então, quando eles têm uma dificuldade, eles não levam isso imediatamente para Deus. Eles acham que eles devem resolver os problemas. Então, essa é uma falha nessa relação com Deus, porque Deus nos propõe sempre o quê? Ter uma dependência dele, e os coléricos não querem ser dependentes. Então, até na relação com Deus, mesmo sem querer, quando eles veem pequenos problemas, eles tendem a querer resolver e não levar isso para Deus. Raramente você vai ver um colérico suplicando numa oração muito emocional, porque não faz parte da ação natural deles. E aí você vê, né? O que é muito forte pode se tornar uma fraqueza muito grande. Os coléricos que têm essa firmeza, né, naquilo que eles determinam para realizar algo correto, né, ao mesmo tempo que isso funciona, isso também pode ser um motivo de uma queda. Se ele se achar muito bom para realizar, em algum momento ele vai falhar e ele vai se culpar por isso, que vai ser muito pior, porque eles não se perdoam, né? É por isso que é tão necessário para o colérico trabalhar essa dependência de Deus. E ainda sobre essa questão de não assumir os erros, né? Como eles não querem reconhecer que erraram, a tendência é ocultar. É muito importante, né, trabalhar essa questão de reconhecer os erros, porque se ele simplesmente ocultar, ele não vai encontrar graça nem conhecer a misericórdia de Deus. Da mesma forma, quando conquistam coisas, né? A tendência natural é eles acharem que conquistaram porque são bons. Então, eles precisam desse exercício também de sempre pensar: glórias ao Senhor, que me fez realizar. Glórias a Deus, que me deu essa capacidade de realizar. Por fim, uma outra questão que também é muito importante é a relação com as pessoas, né? Os coléricos, por serem muito inteligentes, muito efetivos, né, nas suas ações, né, destacados, né, eles tendem a desprezar, né, os fracos, né, aqueles que não são tão hábeis para as coisas, né? Então, o colérico ele precisa de um pouco de sensibilidade nessa relação com as pessoas, não só na forma como expressa o que sente por elas, né? Mas principalmente nesse olhar de, às vezes, simplesmente excluir. É isso. Se você é colérico, se você se identifica aí com todas essas características, compartilhe esse vídeo. E qual será o próximo temperamento?